Para variar, mudar um pouquinho, estou inserindo aí o nosso slide com o título da nossa classe, né? A Grande História. E desde o início que nós começamos a abordar esse assunto, pelo menos para mim está sendo muito interessante, muito bom, porque tem algumas coisas que eu já sabia, agora tem outras coisas que toda vez que a gente lê a Bíblia uma outra vez, ou estuda de alguma maneira a mais, a gente acaba sempre compreendendo algo mais. E isso para mim está sendo muito interessante, tá? Então, eu estou gostando muito desse curso, e tanto com as aplicações para vocês, quanto para mim também, tá? Antes da gente começar, eu vou orar pedindo para que Deus abençoe a gente nessa aula, tá bom? Querido Deus, mais uma vez estamos reunidos como igreja, como preás, com o objetivo de aprender mais da Tua Palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado até aqui, muito obrigado porque podemos confiar, temos a certeza que o Senhor está no controle, Senhor. Peço por essa aula, peço que o Senhor nos dê entendimento em relação à Tua Palavra e que, acima de tudo, nós possamos utilizar esses conceitos, esse aprendizado, para seguirmos com as nossas vidas da maneira que o Senhor quer, como discípulos, como aqueles que estão aqui para realmente proclamar a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo. Desculpa os nossos pecados. Isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá, né? Como toda aula, a ideia é a gente fazer um resumo antes de começar. Eu já falei nas últimas aulas um pouco desse muro, então eu vou deixar para a nossa próxima aula, a última aula que nós vamos ter, e daí a gente vai fazer um fechamento em relação a essa famosa figura aí, esse muro. Eu acho que daí vocês vão ter todo o subsídio necessário para entender um pouco mais em relação a isso. Como sempre, a nossa grande história é uma história que está pautada na Bíblia, então ela é uma história que realmente ela tem muita credibilidade, porque foi o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, por meio dos profetas, foi ele que passou essa mensagem para nós, tá? Então, nós consideramos que tudo que está na Bíblia, que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, e que a Bíblia é perfeita, e que tudo que está na Bíblia é para a gente utilizar, tá? Nesse primeiro slide, a gente tem uma divisão em relação aos livros da Bíblia. A gente coloca os 5 primeiros como Pentateuco, também conhecido como a Torá. A gente passa pelos livros históricos, poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Eu já comentei com vocês que não necessariamente porque nós chamamos profetas maiores ou menores é que tem importância, mas sim relacionado com a quantidade de conteúdo que eles escreveram, tá? E aqui, quando a gente analisa os livros históricos, boa parte do que nós vamos falar hoje, e na realidade a maioria não, mas grande parte da história do povo está aqui nos livros de Reis e nos livros de Crônicas, tá? Aí na última aula também eu vou detalhar um pouco mais quem escreveu e etc. Mas o livro de Reis conta a história do povo, e o livro de Crônicas, depois que o povo volta para a terra, depois que eles são escravizados e retornam, aí sim é escrito o livro de Crônicas para realmente lembrar eles de tudo que tinha feito, de tudo que tinha ocorrido em relação ao povo de Deus, tá? E aí o nosso resumo. Nossa primeira aula a gente estudou sobre a criação, né, as origens, a gente viu sobre a Arca de Noé, Torre de Babel, Adão e Eva, a gente viu sobre Jó também. Na sequência, nós vimos sobre os patriarcas, destacando, né, Abraão, Isaac, Jacó, José e até José, que são os patriarcas que nós chamamos. Logo na sequência, José foi para o Egito, aí eles passam um período e aí eles são escravizados no Egito. Então aí surge Moisés para libertar o povo que estava cativo, que estava preso no Egito. E a aula 3 nós tratamos sobre os livros relacionados a esse período em que o povo sai do Egito até o povo entrar na terra, antes do povo entrar na terra prometida, né, passando por Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E aí na quarta aula nós falamos sobre
a entrada do povo na Terra Prometida. Aí eles já estão sendo liderados por Josué, eles passam um bom tempo peregrinando no deserto, até que toda aquela geração que tinha desobedecido em função dos espias morre, e a partir daí eles conseguem entrar na Terra Prometida, tá? Na quinta aula, nós falamos sobre os juízes de Israel. Ou seja, foi um período em que o povo de Israel, de alguma maneira, Deus colocava pessoas, homens e mulheres, para assumir ou libertar o povo de um período em que eles estavam cativo. E aí tem os juízes, tá? Logo depois, então, nessa parte dos juízes, temos a parte dos reis, quando o povo de Israel pediu para Deus mandar um rei, e a partir daí Deus mandou, o primeiro rei foi Saul, na sequência Davi, e aí nós tivemos o rei Salomão. E aí na última aula nós vimos um pouco sobre a divisão do reino, né? O que aconteceu e como o reino foi dividido. Então vamos voltar agora para a nossa linha principal, né? Que é essa linha que nós estamos seguindo. Lembrar que aqui na parte inferior nós temos os livros, né? Desde Gênesis até aqui os últimos profetas. E aí na parte superior nós temos os principais pontos que nós estamos estudando no curso. Criação, chamado de Abraão, o êxodo, a entrada de Canaã e assim por diante, tá? Até a aula passada, nós estudamos sobre a queda do Reino do Norte, então foi essa sequência. Na última aula, nós estudamos sobre a queda do Reino do Norte. E aí, essa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre a queda do Reino do Sul e pensando em chegar aqui até no restabelecimento da Terra Prometida, onde nós vamos tratar na nossa última aula, que vai ser no momento que eles restabelecem a Terra Prometida até finalizar o Antigo Testamento, tá? Então, aí está o resumo de hoje, o que nós vamos ver. A queda do Reino do Norte, a queda do Reino do Sul e o restabelecimento da Terra Prometida. Aqui tem os principais livros que estão sendo considerados nesse período, mas é lógico que todo o nosso relato vai estar sendo feito por meio dos livros de Reis e Crônicas. Tá? Alguém tem alguma pergunta até aqui, alguma dúvida? A minha única dúvida é se a gente vai passar os pontos importantes de novo. Vamos passar os pontos importantes, sim, Sofia. Eu estou esperando um pouco, vamos mais lá para o final, mas em relação à aplicação, né? Quais foram as aplicações que nós tivemos durante todas as aulas, certo? Tá, mas nós vamos passar assim. Eu vou fazer essa parte introdutória e aí durante a aula, antes da gente entrar no último, nós vamos rever esses pontos que foram abordados, tá? Tem mais alguém que tem alguma dúvida ou não? Quer falar alguma coisa? Deixa eu ver no chat aqui se tem alguma mensagem, vamos lá. Não. Bom, então, como sempre, também eu sempre acho interessante colocar para vocês, como sempre, eu sempre acho interessante, tá meio difícil isso, tá? Mas, na minha opinião, é importante passar para vocês um cenário do que estava acontecendo naquela época, relacionado com as divisas que nós temos atualmente, tá? Então, aqui tem aquele mapa que eu estou mostrando em todas as aulas, colocando as divisões geográficas que a gente tem dos países atuais, e aí, por meio dessas divisões, a gente consegue chegar que toda essa história está ocorrendo aqui, ó, nessa região, entre Egito e Israel, tá? Então, é nesse pedaço mais específico que nós estamos falando. E aí, a gente volta um pouquinho, antes, logo na sequência, depois que Josué assume a terra, ele divide aquela terra em 12 tribos, conhecidas como as 12 tribos de Israel, né? E aí a gente tem as tribos, e aí esse daí é uma das divisões, é uma das propostas que o pessoal coloca em relação à divisão das tribos, mas aí nós temos as 12 tribos. Aí eu falei para vocês também na aula passada, levantei alguns pontos, né? Primeiro, Davi, Saul, aliás, o primeiro dos reis, ele veio da tribo de Benjamim, tá? Lembra que eu falei? Era o rei mais alto, mais bonito, era rico, e foi um rei que o povo pediu. E na sequência nós tivemos Davi,
que tinham características bem diferentes das características de Saul. Só que Davi era da tribo de Judá, como Salomão, seu filho, por consequência, também é na tribo de Judá. E outro ponto importante para ser colocado aqui é a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque foi aqui, no reinado de Davi, que ele realmente tomou Jerusalém e definiu Jerusalém como a capital, como a sede de todas as tribos, tá? Então, praticamente, por exemplo, no Brasil, nós temos como a capital Brasília. Davi definiu que a capital, a sede lá do reino seria Jerusalém. E isso é importante porque aqui nós temos uma ideia da divisão entre as tribos, onde a gente tem, deixa eu voltar um pouquinho mais, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, que foram as tribos do sul. Lembra que a gente viu a divisão? Tribos do norte e tribo do sul? Ou seja, o reino do norte e o reino do sul. Sendo que, durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, teve uma disputa entre Jeroboão, que era da tribo de Efraim. E aí, com essa disputa, foram definidos 2 reinos, tá? Então, houve a divisão do reino entre Reino do Norte e Reino do Sul. Voltando aqui nessa imagem, o que chama atenção para vocês quando eu falo que a divisão foi dos 2 reinos, que na realidade o Reino do Sul era composto por 2 tribos, Judá e Benjamim. O que chama a atenção de vocês aqui nessa imagem? Vamos lá, pessoal, pode falar. Que a parte de Simeão está bem no meio de Judá? Perfeito. Quando eu comecei a ver essas imagens, Nina, eu também me perguntei, mas se foram 2 tribos, o que Simeão está fazendo ali embaixo, tá? Eu procurei alguns outros atlas, algumas outras fontes para tentar definir se realmente Simeão era lá, mas a maioria dos mapas que eu procurei mostrava que Simeão estava aí centrada onde a tribo de Judá fazia as divisas com a tribo de Simeão, tá? Mas aí, logo depois, eu também achei alguma literatura, e lá em Crônicas, depois eu vou ler para vocês, fala que provavelmente a tribo de Simeão migrou aqui do sul para o norte para fazer parte das outras 10 tribos, tá? Sendo que foi isso daí. Eu ia falar aqui os levitas, mas aqui a gente já não tem os levitas, né? Porque eles eram uma tribo consagrada, então eles não receberam terra nenhuma. E aí que está a explicação, que a tribo de Simeão, ela migrou do sul para o norte, e aí ela se uniu com as outras tribos do norte, tá? Bom, então nós estamos aí em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Aí nós temos os 2 reis, Jeroboão e Roboão. E aí eu vou passar para vocês um pouco mais como que a gente vai tratar agora o que está acontecendo, tá? Vocês estão vendo essa linha cinza no centro da tela? Ela está com um monte de número pequeno, mas eu coloquei na lateral uns números maiores, tá? O que está representando aqui, ó? 1025, 1975, 950. São os anos. E por que nós estamos com uma ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor? Porque vai diminuindo até chegar ao 0, que aí é o nascimento de Cristo. Perfeito. Lembra, antes de Jesus, a gente vinha do maior para o menor, e a partir do nascimento de Jesus, a gente zera essa linha, tá? Então, imagina que nós temos uma linha aqui, começando aqui, ó, em torno de 1025, e ela vai até 425 anos, tá? Aí, a partir daqui, o próximo ponto seria o ano 0, que é o ano que Jesus nasceu. Então, essa linha na tela de vocês está vindo da parte superior para a parte inferior, e ela é decrescente, ela vai diminuindo. Então, guardem bem essa linha, porque agora nós vamos começar a entender o que foi ocorrendo na história, tá? Das tribos e do povo, mas sempre tendo essa linha no centro, para ela ir direcionando, para ela ir nos direcionando em relação ao que foi ocorrendo, tá? Bom, então, lá no começo da linha, aí nós estamos aí em torno do ano 1025, eu estou colocando aí o reinado de Saul, logo na sequência vem Davi, sendo que teve um período aí em torno de 7 anos, que Esbocete ou Esbaal, que era um dos filhos de Saul, ele reinou,
e ele, durante esse período, ele entrou em guerra com Davi, até que a partir daí, Davi assumiu o reinado, tá? Então, nós temos aí em torno de 40 anos de Saul, 40 anos de Davi e 40 anos de Salomão. E aí tem essa sequência, então, ó, lembra a nossa linha? Agora eu dei um zoom nela, tá? 1025, vai descendo, até por volta daqui de 925, a gente tem a separação dos dois reinos. Então, o reino do sul, conhecido como Judá, tá? Aliás, o reino de Judá, e o reino do norte também como o reino de Israel, tá? Então, essa que é a separação. E aí, da maneira que eu falei, nós temos a nossa linha no centro, colocando os períodos, tá? E aí, a reunificação dos dois reinos de Judá sob a coroa de Davi foi também repetido com Salomão. E eu coloquei agora, pensando nessa linha, não necessariamente aqui vocês podem esquecer esse período aqui dos anos, mas é mais para assim, formar um símbolo. Quais foram os principais pontos que nós podemos considerar em relação aos dois reinos, tá? Em relação ao primeiro rei, eu já falei na aula passada, mas no reino de Judá, Reino do Sul. Na realidade, está errado os reis, tá? Na hora de digitar, eu mudei o rei errado, tá? Aqui no Reino do Sul, nós temos... Aliás, o que está errado é a parte de cima, tá? O que vocês estão vendo como Reino do Norte é Reino do Sul. Deixa eu só corrigir isso, só um minuto. Acontece nas melhores famílias. Bom, pessoal, eu só estou trocando aqui para não confundir com vocês, mas o Reino do Sul foi o reino das duas tribos, foi o reino que nós vamos ver na sequência que Só um minuto. Pronto, voltamos. Então, do meu lado esquerdo, nesse aqui, eu tenho o reino de Israel, e do lado direito eu tenho o reino de Judá, tá? Do primeiro rei eu já tinha falado para vocês, que foi Jeroboão, em relação a Israel, que brigou com o reino de Judá. E ele desagradou o rei Salomão, e ele teve que fugir para o Egito. Depois de Salomão morrer, ele voltou, e aí ele liderou uma rebelião contra Roboão. Por outro lado, o que Roboão fez? Por que Jeroboão conseguiu fazer essa rebelião, né? Porque Roboão, em vez de ele escutar os mais sábios, ele escutou os amigos dele, e eles resolveram aumentar os impostos e também o jeito que o pessoal trabalhava no reino, tá, de Israel. Então, por isso, as pessoas, todos não, mas a maioria das tribos ficaram muito bravas com Roboão, e aí elas se separaram. E aí, qual que foi outro ponto importante que Jeroboão fez? Como os israelenses, tá, o povo hebreu lá, eles tinham os rituais
realmente de adoração, e era lá em Jerusalém que eles tinham que fazer os sacrifícios, etc., para não correr o risco daquelas pessoas que estavam no reino de Israel irem para Jerusalém, onde era o reino do sul, onde estava Jerusalém, o que ele fez? Jeroboão criou dois lugares de adoração, um em Dan e outro em Betel. E ele colocou 2 bezerros de ouro lá para o pessoal fazer, para estar adorando a Jeová, tá? Então, isso daí foi um dos pontos que ele fez para o povo não ir para Jerusalém e não correr o risco de ter um enfraquecimento do reino dele, que era o reino do norte. Também, em relação ao reino de Israel, depois nós temos lá dos reis, aí quando chega o rei Acabe, com a mulher dele, Jezabel, eles estabelecem o culto a Baal em Israel, tá? Então, um dos pontos que Deus tinha falado lá no início, quando fez toda aquela promessa para Abraão, e durante toda a sequência no deserto com o povo lá, era para quê? Para o povo não ter outros deuses. E aí chega um próprio rei daquela nação, né, no caso da tribo do norte, de Israel, e aquele rei estabelece o culto a Baal, tá? Quem lembra de alguma história de Jezabel? Eu lembro de quando... Acho que eu não tô confusa, mas foi ela que caiu da janela, não era? Ela caiu da janela, e além da cair da janela, o que aconteceu? Foi Jehu, ele falou para ela que os pecados dela iam ser pagos, e ele falou para os servos dela empurrarem ela fora da janela. E quem que Jezabel sempre maltratou e perseguiu e tentou fazer muito mal? Quem lembra? Os profetas. Quais deles? Foi Eliseu E Elias. Elias, é isso aí. Então, pensa numa família meio complicada, né? Então, vocês veem que desde aí, ó, toda a história, tudo que a perseguição dela com os profetas, e eles acabaram estabelecendo o culto a Baal, tá? Aí a tribo de Simeão, que eu já falei, aparentemente ela migra para o norte e foi contada com as 10 tribos. Se pegar lá 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 9, vai falar sobre isso. Quer ver? Eu vou abrir aqui e vou ler. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 9. Não, eu tô primeiro. Fala assim: depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim e convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com eles, tá? Então aí ele fala toda a peregrinação e tudo que foi acontecendo durante essa divisão do reino. E aí, lembrando dos profetas que foi falado, a gente tem outra vez Elias e Eliseu, né? Que realmente foi um momento que lá no Reino do Norte teve um ministério profético de grandes aparições do poder de Deus. O próprio Elias, eu acho que vocês lembram vários fatos que aconteceu com ele, a parte em que ele fala sobre colocar fogo na lenha, e aí todos os profetas lá do rei tentavam acender e nada, e na fogueira dele ele fala para não, joga mais água aí que nós vamos fazer acender. E daí ele ora e Deus realmente acende a fogueira, tá? Do lado de Judá, então nós temos Roboão. A gente lembra que o local de adoração foi Jerusalém. Os levitas, conforme eu já tinha falado, eles se estabeleceram a maioria no Reino do Sul, tá? E desses reis da tribo de Judá, nós temos 5 reis que eles empenharam-se em fazer reformas, tá? O rei Asa, Josafá, Joás, Ezequias e Josias. E aí tem o pior dos reis, que é o rei Manassés. A hora que a gente abre lá, 2 Reis 21, 2, conta o que esse rei aprontou, tá? 2 Reis 21, versículo 2. Eu vou ler do versículo 1 também, tá? Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efizibá.
ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Aserá, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Ou seja, Manassés foi o pior rei do Reino do Sul, porque ele fez aquilo que Deus detestava. Tá? Aqui tem uma comparação para vocês terem ideia em relação ao Reino do Sul e o Reino do Norte. Agora tá certo aí as colocações. Então, o Reino do Sul, do lado esquerdo, o tamanho que esse reino existiu, o tamanho não, né, mas o tempo que esse reino existiu foi em torno de 345 anos. Eles tiveram 20 reis, desses 8 reis fizeram o que o Senhor gostava, tá? O que era bom. Nós tivemos 8 reis bons. E no Reino do Norte, um período bem menor de reinado, né, 209 anos, 19 reis, e nenhum desses reis fez o que agradava para Deus, tá? E aí, só pelo número de anos dá para ver a diferença entre esses dois reinos. Um desagradou completamente a Deus, e o outro, nós tivemos aí alguma parte desses reis fazendo o que Deus gostava. E agora a ideia é colocar para vocês um comparativo em relação ao período dos reis, né? Lembra que eu falei da nossa linha? Então, nós temos aqui a nossa linha no centro, com os anos, e aí a gente tem, do lado direito, em azul, o Reino do Norte, Israel, e do lado esquerdo, em amarelo, o Reino do Sul, Judá, tá? Então, aí nós temos uma comparação, dá para a gente entender cada rei que estava em cada um dos reinos no mesmo período. Então, por exemplo, nós começamos, lembra, com Roboão e Jeroboão. Aí, na sequência, Judá, a gente teve Abião e aqui Nadab, e assim por diante, tá? E outro ponto interessante para a gente ver nessa figura também é a atuação dos próprios profetas. Então, do lado direito, dá para a gente entender, ó, aqui, ó. Lembra que agora, fez as perguntas que eu fiz, a Sofia respondeu? Olha aqui, ó. Que rei que estava reinando? O rei Acabe, tá? E a hora que a gente pega aqui, ó, olha o profeta que estava lá, o profeta Elias. E o que ele fez? Elias pregou contra o baalismo, ou seja, contra a adoração de outros deuses, tá? Na sequência, quem que nós tivemos aqui? Eliseu continuou o trabalho de Elias, porque ele era um discípulo de Elias também, pregando contra o baalismo. E aí a gente vê que Eliseu, ó, praticamente ele foi profeta no reinado de Jorão, Jeú, Jeoacás, e aqui no Jeoás já não tem Eliseu. Mas, quando entra Jeroboão II, a gente já tem os outros profetas. A gente tem Jonas, lembra? Pregando diretamente para os assírios. Amós, que pregou contra a idolatria e injustiça social. E Oséias, que prega contra a idolatria e injustiça social também, tá? E aqui, ó, nessa parte da nossa linha, tem a queda de Samaria, que era a capital aqui do Reino do Norte. Ou seja, 722 anos antes de Cristo, os assírios invadem o Reino do Norte e não tem mais um reinado. O povo é feito como escravo, tá? Agora, voltando aí para vocês. Olhando essa foto que eu estou mostrando, olhando a figura dos profetas, vamos pensar os profetas do Reino do Norte, tá? Qual vocês acham que era a mensagem desses profetas? Deixa eu ver quem que eu vou pedir agora para me ajudar aqui nessas respostas. Melina já respondeu. A Sofia também. Melina. Olhando aí os profetas, essa linha, o que estava acontecendo com o povo? Qual que você acha que é a principal mensagem desses profetas nesse período? Pregar do evangelho. Pregar o evangelho, perfeito. Mas vamos imaginar, tá? A gente já tem aquele reino separado em dois. Quantos reis lá do Reino do Norte, que está em azul aí, que eu falei para vocês, foram reis bons?
Nenhum, certo? Ou seja, todo o povo que estava aí do lado direito, em azul, o que eles estavam fazendo? Coisas que não agradavam a Deus. Coisas erradas. Aí, lembra que a Sofia perguntou das aplicações da aula, né? Nós tivemos uma aplicação que foi de Juízes. Qual que foi aquela aplicação? Quem lembra? Ai, calma, deixa eu tentar lembrar. 4 S's. Qual que é o primeiro S? Ah, tá. Safadeza, servidão, súplica, salvação. Safadeza, servidão, súplica e... salvação. Vamos pegar essa regra desses 4 S's e colocar aí também no que está acontecendo com esse povo, tá? Eles estão em qual fase? Estão na primeira fase, estão na safadeza. E logo na sequência, quando tem aí nessa linha a queda da Samaria, a gente entra que eles passam para qual fase depois da safadeza? Servidão. Viram escravos, tá? Então, esses profetas que a gente está vendo aí, Elias, Eliseu, Amós e Jonas, qual que foi a principal mensagem deles? Mensagem de arrependimento, ou seja, toma cuidado com o que vocês estão fazendo. Toma cuidado com o baalismo, toma cuidado com a idolatria, toma cuidado com a injustiça. Porque o castigo vai vir. Desculpa, pode repetir, não. Porque se vocês fizerem isso, o castigo virá. Perfeito, é isso aí, tá? Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo, que o castigo vai vir, tá? É essa a ideia que está aqui do nosso lado direito, tá? Do Reino do Norte, tá? E aí, em 722, a gente tem a queda para Samaria. Bom, ok, do lado direito, vamos focar agora do lado esquerdo, amarelo, tá? Nós temos o Reino de Judá. Então, a gente tem aí os reis. Como eu falei, o reino de Judá, ele teve um período maior, foi um reinado maior. Por quê? Provavelmente porque eles agradavam mais a Deus, tá? Então aí a gente tem, por exemplo, Obadias, que foi um dos profetas em que nós não temos certeza do período em que ele atuou, Joel também, mas esse daqui ele falava sobre o quê? Obadias prega contra Edom, data desconhecida, e Joel fala do juízo de Deus, data desconhecida, tá? Então, apesar de no reinado do sul, alguns dos reis fizeram o que era bom aos olhos de Deus, ainda assim a gente tem profetas que estão falando em relação a para eles tomarem cuidado. E é o caso de Isaías também aqui, que Isaías faz o quê? Profetiza sobre o Messias. Qual que é esse Messias que Isaías profetiza? Quem sabe? Pessoal, só deixa eu fechar uma porta aqui. Qual que é o Messias que Isaías profetiza? Jesus. Lembra nas cantatas de Natal, o menino nos nasceu e tal? Então, ou seja, já tem muita coisa lá que nesse período Isaías já começa a profetizar. Só que é lógico, o povo, como nós atualmente era muito imediatista, então eles queriam o quê? Uma coisa a curto prazo. Eles estavam imaginando um rei que iria vir libertar Israel, só que ele estava falando de um outro rei, tá? Um rei que realmente não iria libertar só a nação, só o povo de Israel, mas era um rei que iria libertar todos aqueles que acreditassem em Deus. Então vamos pegar do nosso lado esquerdo, tá? O Reino do Sul. A gente está parando aqui, ó, no momento em que não tem mais o Reino do Norte, e aí a gente continua essa linha, ó, tá aqui, ó, queda de Samaria, tá? Então, a partir daqui, o reinado do Norte não existe mais, o Reino do Norte, e a gente continua no Reino do Sul. Aí tem Ezequias, olha aqui, ó, lembra de quem a gente falou? Manassés? Olha ele aqui. Sim. E aí tem os outros profetas, ó, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, e aí a gente entra aqui, ó, Daniel. E aí quando a gente fala em Daniel, a gente fala aqui, ó, nesse período que teve a queda de Jerusalém, ou seja, a partir daqui, o reino do sul também é invadido pela Babilônia, tá? Na aula que vem eu vou falar um pouco mais sobre a Síria e a Babilônia, para vocês entenderem. Mas o que estava acontecendo? Por volta aqui, ó, de 722, na época, a nação mais poderosa que tinha era a Síria, tá? E eles invadem o reino
do norte. Durante todo esse período, entre 722 a 586, a Síria tenta também invadir o Reino do Sul, mas eles não conseguem. Tá? Deus livra o povo e assim por diante. Só que aqui, em 586, provavelmente um pouco antes, uma outra nação se torna a nação mais poderosa, que é a Babilônia. Então, a Babilônia, primeiro, ela começa a invadir, conquistar todos os reinos da Síria, até chegar aqui em 586, onde eles conseguem realmente invadir Jerusalém, tá? Onde começa o declínio aí do Reino do Sul. E aí tem duas características interessantes quando a gente compara a Síria da Babilônia. O povo da Síria, quando eles invadiam um outro reinado, um outro país, o que eles faziam, tá? Tá aqui, ó. Início da formação do povo samaritano pela mistura com outros povos trazidos aos assírios para a região. Ou seja, eles traziam gente de fora, de outras nações, etc., e colocavam naquele lugar, naquele reino que eles estavam invadindo. Então, vamos supor, se fosse o nosso caso, tá? Hoje, quem que vocês acham que é a nação mais poderosa que existe no mundo? Estados Unidos? Tudo bem, vamos imaginar que é Estados Unidos. Aí os Estados Unidos começam a invadir, o que eles invadem primeiro? O que vocês acham? Vamos pensar em continente que ele invade. México. Canadá. Perfeito. Ele vai lá para o México, Canadá, vai descer América Central, até que ele chega onde? No Brasil. Venezuela, Colômbia, Equador. Então, mas ó, vamos supor, ele chegou no Brasil, tá? Qual que é a estratégia? Vamos fazendo um paralelo. Qual que é a estratégia dos assírios? Vamos imaginar que era agora. Eles pegam todos esses outros povos que eles invadiram e começam a fazer o quê? Trazer aqui para o Brasil. Vamos supor que se eles tivessem invadido o Brasil. E aí, a gente fala português, o pessoal lá dos Estados Unidos fala inglês, o pessoal aqui da América Central fala espanhol, e assim por diante. Então, na hora que eles começam a trazer esses outros povos para cá, o que acontece com a nossa cultura? O que a gente começa a falar? Espanhol e inglês. Ou seja, a gente começa a se comunicar em outras línguas, a gente começa a se misturar com esse povo, tá? E essa foi a estratégia dos assírios. Então, vocês veem que tem um período aí de quase 200 anos, onde todo aquele reino, que era o reino de Israel, né, o reino do norte, é tomado por outros povos, e eles começam a se misturar, até que chega um momento que não tem mais ninguém que é 100% hebreu, 100% filho de Israel, tá? Por quê? Porque eles se misturam. Então, o povo perde a sua identidade, ok? Em paralelo, nós temos o reino do sul, que é o reino de Judá, só que qual que é a diferença? Quem que invadiu o reino do sul, que eu acabei de falar? Que nação que foi? Está escrito aí, ó, no final do slide. Babilônia, tá? Quando fala em Babilônia, ó, um profeta que estava aqui nessa época, Daniel. Que história que vem à cabeça de vocês quando fala de Daniel? Cova dos Leões. Qual dos Leões? Aí Daniel já era velho, mas no começo lá de Daniel. Quando ele é levado, quando ele é levado para ser sábio. Quando ele é levado para Babilônia, tá? Então, qual que é a diferença? Os assírios chegavam e faziam um povo de cativo no próprio país, levando outros povos. E a Babilônia não. A Babilônia exilava aqueles que estavam lá. Então, tiravam o povo de Israel, aliás, de Judá, e levava para lá. Então, vamos supor, no nosso caso, tá? Se os Estados Unidos fossem a Babilônia, eles iriam invadir o Brasil, iria pegar as pessoas mais importantes daqui do Brasil e iria levar para os Estados Unidos para ensinar a cultura dos Estados Unidos e assim por diante. Lembra que fala que Daniel e os amigos foram lá e eles se recusaram a comer os manjares do rei, etc. É aí que a gente coloca essa história, tá? Então, nós temos aqui como os profetas desse lado. Ó, Isaías, que eu já tinha falado, Miqueias, tá? Miqueias prega também sobre o Messias e contra a injustiça social, então começa a ter problema. Naum fala contra a Síria, e a gente já tem uma data desconhecida nele. Sofonias,
julgamento, Abacuque, sobre a fidelidade do justo, Jeremias, arrependimento para a salvação de Judá, tá? Ezequiel, prega que o exílio é castigo pelos pecados de Judá, ó. Então, Ezequiel aqui já começa a falar sobre realmente o que aconteceu com o povo, que eles foram castigados em função dos seus pecados, tá? E aqui Daniel profetiza sobre os reinos do mundo e a vitória final do reino de Deus. Vocês estão entendendo, então, a importância não, mas que a mensagem dos profetas está relacionada com o período que eles estão e dos acontecimentos daquele período com o povo? Vamos abrir Oséias, tá? Oséias capítulo 1, só para vocês entenderem. Oséias, Oséias, ele está aqui, ó, agora eu coloquei a linha completa para vocês, tá? Com o reinado, tanto o reinado do sul, quanto o reinado do norte, e daí dá para acompanhar um pouco mais os dois. A hora que a gente vai lá em Oséias capítulo 1, eu vou ler para vocês, tá? Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, ó, vamos lá. Durante os reinados de Uzias, quando ele fala em Uzias, ó, ele está falando Uzias aqui, ó, do reino do sul, tá? Vocês estão vendo? E de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Ó, então ele está falando aqui, ó, em Uzias, do reino do sul, e Jeroboão, que é o Jeroboão 2, que está aqui no reino do norte, tá? Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então, Deus está falando para ele o seguinte: vai lá e pega uma mulher adúltera. O que é uma mulher adúltera? Tá? Nas outras Bíblias tem prostituta. É alguém que não respeita o seu próprio marido. Tá? Então, ela não mantém um relacionamento, no caso da mulher, com um homem só. Ela se relaciona com vários homens. E é isso que o povo estava fazendo com Deus. Agora, pergunta para vocês: por que o povo estava cometendo esse tipo de pecado com Deus? Como que vocês conseguem explicar isso que eu falei? Tá? Por que, da mesma maneira que tem essa mulher, essa adúltera, ela não está tendo nenhum relacionamento com uma pessoa só, mas ela está se relacionando com várias pessoas, como que a gente consegue fazer um paralelo com o povo de Deus? Por que Deus fala para Oséias fazer isso? O que estava acontecendo com o povo dele? Vamos lá, quem consegue me ajudar com isso? Eu não entendi a pergunta. Quem que está falando? A Mel. Oi, Mel. Mel, é assim, ó. Oséias serviu como profeta para transmitir a palavra de Deus. E aí Deus fala para ele assim, ó, no versículo 2. Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Tá? Eu falei que a adúltera é uma mulher que ela não tem um relacionamento com uma pessoa só. Ou seja, ela se relaciona com vários homens nesse caso. Por que Deus fala isso para Oséias? Porque o povo estava adorando outros deuses. Perfeito. Vocês estão entendendo? Então, Deus, por meio do profeta, ele usa uma figura para ele mesmo, profeta, se relacionar com uma mulher que não tinha um relacionamento fixo com uma pessoa só, para mostrar para o povo, falar, olha, tá vendo o que vocês estão fazendo? Do mesmo jeito que ele está se relacionando com essa mulher que, além dele, se relaciona com outras pessoas, vocês, que são o meu povo, estão se relacionando com outros deuses, tá? É isso mesmo que ele fala, né? Aí tem toda a história de Oséias, fala dos nomes que ele deu para os filhos, todo relacionado com isso, né? E aí eu achei bem interessante a gente colocar isso. Daí no versículo 11 ele fala assim, ó: o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel, tá? Então aqui tem toda a sequência que ele fala
desde do problema que estava tendo com o povo, tá? Por isso que eu quis colocar essa menção em relação ao profeta Oséias. Então, na nossa linha, a gente tem os anos aqui no centro. Do nosso lado direito, a gente tem o Reino do Norte, os profetas que falaram para o Reino do Norte e a mensagem deles relacionada ao que estava acontecendo com os reis do Reino do Norte, tá? Aliás, com o povo. E do nosso lado esquerdo, os profetas do Reino do Sul e praticamente todas as mensagens relacionadas ao que estava acontecendo no Reino do Sul, tá? Próxima aula, nós vamos partir aqui, ó, da queda de Samaria e Jerusalém. Nós vamos passar um pouco sobre a Síria, sobre Babilônia, e aí para a gente chegar até o final, que é o final do Antigo Testamento, tá? Eu coloquei dois textos aqui, 2 Coríntios 11, 21, 23 e Filipenses 3, 5. Mas esses textos eu vou ler com vocês, tá? Eu quero deixar com vocês como uma lição para a próxima aula, que em função do que a gente está estudando, vocês saibam me responder quem são os hebreus, quem são os israelenses, os israelitas, quem são os judeus, quem são os samaritanos e quem são os gentios. Hebreu, israelense, israelita, judeu, samaritano e gentil. Tá? Eu acho que agora, com tudo que nós estamos aprendendo aqui, dá para vocês pesquisarem, e aí a próxima aula a gente vai tratar sobre isso. E para finalizar, lembra que aquele período mais importante para a gente prestar atenção, que é a aplicação, conforme a Sofia falou, quem me ajuda a lembrar quais foram os pontos de atenção que a gente teve nas outras aulas? Vamos lá, na primeira aula, qual foi? Julgo desigual. Julgo desigual, tá? O relacionamento, qual deve ser o critério fundamental que tem que ser considerado num relacionamento, quando nós falamos dos filhos de Deus? Na próxima aula, qual foi? Foi num texto lá de Moisés. A maldição e a bênção. Vocês podem escolher 2 caminhos, bênção e maldição. Tá? Terceira aula. Dá uma dica. Josué. A coragem. Ser forte e corajoso. Não vai ser fácil a situação, mas vocês têm que ser forte e corajoso. É isso mesmo, forte e corajoso. Perfeito. O próximo, a quarta aula, que a Mel já falou hoje. Os 4 S's. 4 S. Safadeza. Servidão, súplica e salvação. Salvação. Aí a gente passou pelo período dos juízes, tá? A próxima aula, qual foi? A humilhação. De reconhecer os seus pecados e que tinha relação entre a bênção e a maldição. Perfeito. Nós falamos sobre Davi. E que lembra, o profeta Natan foi lá, falou com ele, mesmo sendo um rei, ele realmente escutou que ele estava errado. E a última aula, qual foi outra vez que a gente fez? Qual foi a aplicação da última aula, na aula passada? Nossa, não lembro. Salomão, julgo desigual outra vez, lembra? Das 700 princesas. É verdade. Olha lá, então tá bom. Bom, na aula de hoje, eu quero que vocês abram a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 22. E o que está relacionado à aplicação de hoje? Vai, quantos anos vocês têm aí? Vamos falando as idades. 11. 11, quem mais? 12. 13, quem mais? Tem mais ou não? Tem mais alguém que tem mais que 13? 10. 10, 11, 12, 13, mais idade aí ou não? Bom, aí fica aquela pergunta, mas eu entre 10, 11, 12, 13 anos, o que eu posso fazer? Como que eu posso realmente servir a Deus, né? E aí eu quero colocar para vocês uma história que está lá em 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Aí fala sobre o nome da mãe dele,
E aí o versículo 2, ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias, e o neto de Mesulão ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o a juntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pegar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Então, olha só, um rei que começou com 8 anos de idade e durante todo o reinado dele ele fez aquilo que era bom do Senhor, tá? Se a gente pegar lá no capítulo 23, o que ele fez? Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Em seguida, ele subiu ao templo, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, do mais simples aos mais importantes. Para todos os reis, leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras de aliança escritas naquele livro. Então, todo o povo se comprometeu com a aliança. Versículo 15, o que fala? Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu. Queimou o santuário e reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Versículo 25. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés, tá? Ou seja, um rei que começou com 8 anos, e olha o que ele fez. Achou o livro da lei, leu para todo o povo, colocou o livro da lei no lugar que deveria ser colocado, lá no templo. O que mais que ele fez? Destruiu os altares, tá? E no versículo, aí fala, no 25 fala que nem antes nem depois houve um rei como ele. Aí vem a minha pergunta para vocês, tá? Hoje nós não temos um rei, mas o que vocês têm feito, considerando a idade de vocês, e realmente o que vocês podem utilizar do tempo de vocês para fazer as coisas que Deus gosta? Talvez vocês não vão conseguir subir no templo, ler toda a lei para todo o povo, mas será que o tempo de vocês está sendo gasto de uma maneira correta? Aqui na Bíblia fala, no versículo 25, tá? Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Outra vez, vocês não têm essa possibilidade de ter um reinado. Só que vocês têm uma Bíblia traduzido para a língua de vocês, tem várias ferramentas na internet, vários materiais no site da nossa igreja relacionados à Bíblia. O quanto vocês têm empregado o tempo de vocês para realmente fazer o que Deus gosta, tá? Lembra que a gente viu os reinos de Israel, o reino do norte? Nenhum dos reis fez o que Deus gosta. Para nós, às vezes, é muito fácil olhar e falar, mas eles são reis incrédulos, maus, e não sei o quê. Mas e na nossa vida? Será que a gente está fazendo aquilo que Deus gosta? Será que se eu tivesse a oportunidade de ter um celular, um videogame, e ficar com ele, ninguém falasse nada, quanto tempo do meu dia eu iria utilizar com esse videogame, com esse celular? Eu vi um vídeo aqui de uma garota num avião lá nos Estados Unidos, de 12 anos, que ela praticamente quase parou o avião porque a mãe dela tirou o celular dela, tá? Eu vou compartilhar na aula que vem com vocês. Então, pensem nisso, tá? Um rei que começou com 8 anos, a Bíblia fala que nunca teve um rei como ele, e ele realmente seguiu tudo aquilo que ele poderia ter feito, tá? Como rei, ele poderia ter ele poderia ter tido o que ele quisesse, mas ele tinha um coração voltado para Deus e realmente ele seguiu no caminho certo. Eu peço a Deus que vocês também tenham essa oportunidade de seguir numa vida igual
o rei teve, tá? Igual o rei Josias teve.